Senhores, boa tarde, sejam bem-vindos. Essa é a 46ª defesa de mestrado do nosso programa de pós-graduação em Educação Profissional Tecnológica, ProfEPT, com o título A Internacionalização na Educação Profissional e Tecnológica, um estudo de caso do projeto La Passion, da mestranda Emanuele Lorena Teixeira Chagas. De antemão, eu quero agradecer a doutora Selma Bassal, corretora de pesquisa e pós da UFAM, que está participando da nossa banca, como convidado externo. Agradecer ao doutor Paulo Aride, hoje coordenador do projeto Aranoá, e professor do IFAM e do ProfEPT, também agradeço pela participação. A Emanuele vai ter aí de 30 a 40 minutos para fazer sua apresentação. Em seguida, a banca vai se reunir, em seguida a banca vai arguir sobre aquilo que foi colocado, vai colocar suas considerações ou perguntas. A gente abre, eventualmente, algum espaço para alguma pergunta externa da plateia, e depois a banca vai se reunir e decidir em relação à avaliação da apresentação, e retornamos aqui para dar o resultado. A gente pede que os senhores aguardem pacientemente. Então, Emanuele, por favor, você tem aí de 30 a 40 minutos para a sua apresentação, já incluindo a sua apresentação do produto. À vontade. Obrigada, professor. Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos. Gostaria de cumprimentar especialmente aos integrantes da banca, professor Dr. José Pinheiro, professor Dr. Paulo Aride e a professora doutora Selma Bassal. Agradeço de coração a participação de vocês. Então, vamos começar. O nosso trabalho tem como título a Internacionalização da Educação Profissional Tecnológica, um estudo de caso do projeto La Passion. Pois bem, a motivação para esse estudo, ele teve dois fatores. O primeiro fator foi o fato de que eu tenho uma formação acadêmica em letras de língua inglesa pela UFAM, e eu sempre fui interessada em aprendizagem de línguas estrangeiras, de línguas adicionais. O outro fator é justamente a minha atuação profissional como técnica em assuntos educacionais na nossa Universidade Federal do Amazonas. Lá, com esse cargo, eu desempenho funções, um trabalho com normas acerca de transferências interinstitucionais, revalidações de diplomas, dentre outros temas. E qual foi o objetivo geral do nosso trabalho? Foi investigar se as ações de internacionalização no âmbito da educação profissional e tecnológica podem contribuir efetivamente para o desenvolvimento da formação humana integral dos seus alunos. Para se alcançar esse objetivo geral, nós trabalhamos com 3 objetivos específicos. Número 1, explorar a concepção de formação humana integral no contexto da educação profissional e tecnológica. 2, conhecer o processo de internacionalização da educação e como ela vem ocorrendo no âmbito do IFAM, principalmente sob a perspectiva dos participantes de um projeto de intercâmbio internacional, no caso, o La Passion. E, por fim, foi desenvolver uma proposta de formação profissional que visa a capacitação de docentes, técnicos e gestores interessados em planejar, organizar e executar um projeto internacional multidisciplinar, multinível, multicultural e multidioma em sua própria instituição de ensino, utilizando-se de uma ferramenta para a solução de problemas e criação de produtos e serviços inovadores, conhecida como Design Thinking. O porquê dessa ferramenta a gente já vai entender. Bem, o nosso referencial teórico, ele se constituiu basicamente de 2 bases. A primeira foi justamente a formação humana integral no contexto da EPT, e aí a gente trouxe Gramsci 2001, que relata a necessidade da profissionalização, a especialização profissional, principalmente no âmbito da educação superior, e aí a gente trouxe a proposta de instrução e trabalho de Marx e Engels, 2006, o conceito de politecnia de Saviani, 2003, e o conceito mesmo de formação humana integral de Ramos, 2008, e Frigoto, 2012. E aí nós trabalhamos também com o conceito de internacionalização baseado em Yanni, de 94, Rutsky, 1998, Outback e Knight, 2007, Knight, 2012 e Almeida, 2016. Só para contextualizá-los um pouco melhor, o que seria, afinal, Emanuele, essa internacionalização? Em suma, são ações, são políticas que são empreendidas por sistemas educacionais, por instituições de ensino e até mesmo por indivíduos, no sentido de promover uma formação acadêmica global do cidadão. E aí a gente vê essas ações de internacionalização consubstanciadas, por exemplo, na mobilidade acadêmica internacional, o famoso intercâmbio, em aulas com professores e alunos estrangeiros, em convênios interinstitucionais e também nos próprios centros de idiomas dos institutos federais e das universidades federais. Vamos falar agora sobre a pesquisa. Bem, o tipo dela foi quali-quantitativa,
O método foi um estudo de caso, e aí eu trouxe uma foto que eu tirei durante a coleta de dados, né, presencial, que aconteceu. O locus da pesquisa foi o projeto La Passion, que foi realizado dentro do campus Manaus Distrito Industrial do IFAM. Quem foram os sujeitos da nossa pesquisa? Foram justamente os alunos que participaram do projeto La Passion, e nós obtivemos a aprovação do Comitê de Ética. Mas, afinal, o que é o projeto La Passion? Vamos falar sobre esse projeto. Gente, La Passion é uma sigla para Latin America Practices and Soft Skills for an Innovation-Oriented Network, que em português poderia ser traduzida em uma tradução livre como Práticas Latino-Americanas e Habilidades Interpessoais para uma Rede Orientada para a Inovação. Esse projeto, gente, ele consiste no intercâmbio, tá? Faz parte do programa Erasmus+, que é um programa europeu, com financiamento, né, aprovado pela União Europeia, e ele é constituído aí por diversos países. E aí eu trouxe aí um mapa, né, com os países envolvidos com o projeto La Passion, que é o Brasil, o Chile, o Uruguai, Finlândia, Espanha e Portugal. E quais são os objetivos do La Passion, afinal? Né? Pelo nome, talvez não fique tão claro os objetivos do projeto. O objetivo é justamente o desenvolvimento de projetos e atividades multidisciplinares em forma de desafios, propostos por empresas e outras organizações, que no projeto são chamadas de counterparts, ou contrapartes, né? Essas equipes multidisciplinares, elas são desafiadas por essas organizações a desenvolverem novos protótipos, produtos, serviços, envolvendo domínios de conhecimento de diferentes áreas. E aí a gente tem tecnologia, design, artes, administração, educação, saúde. Dessa forma, o projeto ele é desenvolvido por equipes multidisciplinares e multidiomas, porque ele agrega alunos de todos aqueles países que a gente já mencionou. E no caso do La Passion, que foi realizado em Manaus, que foi o nosso estudo de caso, ele foi orientado por coaches, né, por professores do IFAM. Bem, um outro objetivo, né, principal do La Passion é o desenvolvimento de soft skills. Muitas palavras em língua inglesa, né? O que são as soft skills? As soft skills, gente, são habilidades, competências interpessoais, socioemocionais, que elas são desenvolvidas pelos alunos, não propriamente no ambiente acadêmico, mas mais na interação com o meio, com outras pessoas. Eu trouxe aqui alguns exemplos, por exemplo, de soft skills. É o que? É o trabalho em equipe, a resolução de problemas, liderança, pensamento crítico, criatividade, flexibilidade, gestão de conflitos e empreendedorismo. Bem, a missão Manaus, que foi como ficou conhecido o La Passion, né, que aconteceu em Manaus, foi realizado por 6 equipes, constituídas por 30 estudantes que vinham de Portugal, Finlândia, Chile, Maranhão, Pará, Amapá e Amazonas. Ele aconteceu durante 10 semanas, de março a maio de 2020. O tema do La Passion nesse ano foi Tecnologias Socioambientais para a Sustentabilidade da Amazônia, o que tinha tudo a ver aqui com a nossa realidade, né, aqui em Manaus. Dessa forma, as counterparts, né, que foram as organizações e empresas parceiras do projeto, propuseram, por exemplo, desafios para essas equipes, como a Caloi, ela propôs o desafio de uma bike sustentável para a equipe 1. A Transire Eletrônicos, ela propôs métodos de baixo custo na geração de água potável. A Samsung, ela propôs reuso de dispositivos eletrônicos. O próprio campus do Manaus Distrito Industrial propôs também um desafio para uma das equipes, que foi a gestão ambiental eficiente para instituições públicas. A SEMA, a Secretaria do Estado do Meio Ambiente, ela propôs a inserção no mercado de cadeias produtivas sustentáveis de unidade de conservação. E a FAS, Fundação Amazônia Sustentável, ela propôs uma ferramenta de compartilhamento de conhecimento nas escolas das unidades de conservação. Então, cada equipe teve que elaborar um produto ou um serviço para essa empresa, né, para essa empresa ou essa organização pública, mas seguindo uma abordagem, que era o Design Thinking, que é justamente a abordagem que a gente está propondo no nosso produto educacional. E essa abordagem, ela foi associada à abordagem baseada em projetos, né, de Bender, em 2014, e eles seguiram passos, etapas, até entregar um produto ou um serviço para aquelas counterparts. Bem, como vocês puderam ver pela data, né, foi de março a maio de 2020, o projeto foi afetado pela pandemia de Covid-19. Então, a gente teve 3 semanas presenciais, onde eu pude coletar, né, tudo presencialmente, os dados, mas as 7 semanas do projeto, a maioria das semanas foram todas de forma remota.
Ainda nas semanas presenciais, os alunos, por conta da temática, né, eles foram convidados a fazer uma imersão numa reserva de desenvolvimento sustentável, que é a comunidade de Tumbira. E aqui a gente tem algumas imagens do projeto La Passion, né, durante o momento presencial, eles trabalhando em equipes e eles visitando a reserva de desenvolvimento sustentável. Bem, a pandemia de Covid-19, né, foram as 7 semanas restantes do projeto, todos os alunos de outros estados e países tiveram que retornar para suas casas, porém, o projeto continuou, e ele continuou de forma remota, né, utilizando-se da ferramenta do Google Meet, para que eles pudessem se reunir toda semana, né, com seus coaches, que eram seus professores, e para mostrar o andamento dos seus produtos. E aqui a gente tem algumas imagens dessas reuniões. Qual foi o percurso metodológico da nossa pesquisa? Como já foi mencionado, foi um estudo de caso, da abordagem, né, utilizando a fenomenologia aí, e quantitativa, né? Os dados quantitativos, eles foram gerados a partir de questionário com questões fechadas a 17 alunos participantes. Já os dados qualitativos, eles foram obtidos através de entrevistas semi-estruturadas com 18 dos alunos participantes. Então, mais da metade deles, né? E esses dados foram analisados à luz da análise textual discursiva, a nossa ATD, de Moraes e Galhaço, 2016. Bem, vamos apresentar agora os sujeitos da pesquisa. Quanto ao questionário, foram 10 mulheres e 7 homens, total de 17 respondentes. Quanto às entrevistas, foram 18 entrevistados, 12 mulheres e 6 homens. As mulheres fazendo maioria aí nos dois instrumentos, né? Bem, com relação ao questionário, né, a instituição de ensino e o país de origem desses alunos foi diverso, né? A gente teve alunos, da maioria do IFAM, do OC Chile, PUC Chile, IFPA e FMA do Brasil. E com relação ao curso, né, de graduação ou pós-graduação desses alunos respondentes do questionário, a gente teve desde tecnologia em produção publicitária, engenharia mecânica, passando por licenciatura em biologia, pós em meio ambiente, engenharia de controle e automação, e até turismo e hospitalidade. No que tange aos sujeitos entrevistados, a gente teve uma diversidade maior ainda com relação às instituições de origem desses alunos, tá? A gente teve, claro, a maioria do IFAM, né, 11, a gente teve aluno do IPP Portugal, né, 2, é o Instituto Politécnico do Porto, 2 alunos da PUC Chile, um aluno do IFPA Brasil, um aluno do IFMA e uma aluna da Finlândia, tá? Universidade de Tampere. Com relação ao curso de graduação ou pós-graduação dos entrevistados, a gente também teve uma diversidade, né? Produção publicitária, como já foi mencionado, engenharia mecânica. Aqui, nesse caso, a gente entrevistou uma mestranda em engenharia de computação e instrumentação médica, licenciatura em biologia, tá? E só relembrando que, apesar desses cursos serem de nível superior, eles são todos inseridos em instituições de educação profissional e tecnológica. Então, eles têm esse olhar, esse contexto diferenciado de um instituto de educação superior em si, né, como o FAM, por exemplo. E aí a gente tem os dados quantitativos. Por exemplo, no questionário, a gente perguntou que nota os alunos se atribuiriam ao final do projeto, né, com relação a algumas soft skills. Por exemplo, a maior nota que a gente obteve foi em consciência ambiental, justamente bem ligado, bem relacionado ao tema do La Passion, que era o desenvolvimento de tecnologias socioambientais, né, para a sustentabilidade na Amazônia. E aí, logo em seguida, a gente teve uma nota boa também para flexibilidade, ou seja, acreditamos que a pandemia de Covid-19 propiciou essa nota, que eles tiveram que se adaptar, né, à nova realidade. E a gente teve boas notas também em solidariedade, gestão de conflitos, colaboração, que vem do trabalho em equipe, né? A menor nota foi em comunicação. A gente acredita que, por o projeto ser um projeto internacional e a língua oficial do projeto ter sido a língua inglesa, pode ter dificultado um pouco a comunicação, mas ainda assim a nota foi boa, foi 8,4. E aqui a gente tem, né, um gráfico com a autopercepção dessas soft skills adquiridas pelos alunos. A gente vê aí altas notas, né, em pelo menos 4 alunos perto de 10 ou 10, mais uns 4 alunos próximos de 9. Enfim, nós tivemos boas notas, né, com relação, no caso, a autopercepção deles, né, que notas eles se deram com relação a essas habilidades. Com relação aos dados qualitativos, a gente já vai apresentar o quê? Os resultados das entrevistas, né? E aí, as entrevistas, a gente fez 13 questões abertas, né,
Só que a gente utilizou para análise só 5 dessas questões, porque só elas respondiam a nossa pergunta de pesquisa, que era: as ações de internacionalização no âmbito da educação profissional e tecnológica, no caso lá Passeio Manaus, podem contribuir efetivamente para o desenvolvimento da formação humana integral dos seus alunos? E aí as respostas a essas entrevistas, a gente analisou à luz da ATD, Análise Textual Discursiva, de Moraes e Galeazzi, 2016. Pois bem, vamos falar um pouco da ATD. A ATD, ela é alicerçada em 3 momentos, tá bom? A unitarização, que é a desconstrução do corpus da pesquisa, a desconstrução daquelas entrevistas todas que a gente fez. A categorização, que é o estabelecimento de relações entre os elementos unitários. E, finalmente, a elaboração de um metatexto, que é a captação do emergente em que nova compreensão é comunicada e validada. E aí, no cantinho superior, a gente tem a capa do livro, né, dos autores, que serviu de base para a gente construir essa nossa análise. Com relação à primeira parte, né, do método, que é a unitarização, a gente codificou os sujeitos, né, o sujeito 1 virou S1, S2, S3, S4, até o S18. Depois transcrevemos as entrevistas, depois desmontamos o corpus, que foram as entrevistas, enfocando em excertos, né, que a gente vai chamar aqui de unidade de significado, codificamos essas unidades de significado e reescrevemos essas unidades de significado. Depois, a gente categorizou essas unidades de significado em 4 categorias, tá? Aí, essas 4 categorias, elas conversam justamente com as dimensões da formação humana integral, que são a dimensão cultural, a dimensão profissional, a dimensão científica e a dimensão social, sendo essa última categoria a que agregou o maior número de discursos e falas dos alunos. Bem, partindo dessas categorias, né, a gente passou a construir o nosso metatexto. E esse metatexto é justamente essa produção textual, né, entrelaçando aí o que surgiu do corpus com o nosso referencial teórico. E aí foi baseado nessas 4 dimensões, como já mencionado: dimensão cultural, profissional, científica e social. O título do nosso metatexto foi Redescobrindo a Amazônia, o que emergiu do rio de entrevistas com os participantes do La Passion Manaus. Isso porque, gente, uma das falas mais corriqueiras e mais intrigantes para a gente, enquanto a gente desenvolvia esse metatexto, foi que, enquanto os alunos que vieram de outros estados e países passaram por um processo de descoberta da Amazônia, eles descobriram um novo mundo com a Amazônia, a gente teve alunos daqui do IFAM, alunos daqui da região norte, que apesar de morar e estar inseridos no contexto amazônico, não conheciam a Amazônia do jeito que eles acreditavam que deveriam. Então, eles passaram por essa redescoberta da Amazônia. Por exemplo, o sujeito S17 comentou: eu não conhecia, até comentava com eles que a gente mora aqui, mas não conhece os lugares. Ou seja, o projeto fez a gente entender um pouco das nossas origens, um pouco da sustentabilidade que a gente pode proporcionar para o Amazonas, um pouco da nossa cultura. A gente vai adentrar agora em cada categoria, tá? Vamos mencionar um pouquinho por que a gente construiu essas categorias, baseados em quê, né? A dimensão cultural, que é uma categoria final, ela veio da categoria intermediária internacionalização, que foi inevitável, né? Era um projeto internacional. E aí, dentro dessa categoria, a gente tem a categoria inicial interculturalidade. Com base no relato S15, por exemplo, ele falou o seguinte, que trabalhar com pessoas de diferentes contextos culturais e como você melhora o seu respeito, a sua tolerância e seu ponto de vista. Respeitar as pessoas e suas diferenças. Ele viu isso como algo agregador no projeto, a interculturalidade. No que tange a mobilidade acadêmica internacional, eu trouxe a fala do sujeito S10 que falou: foi um intercâmbio mesmo, embora eu nem tenha saído da minha cidade de Manaus. E com relação ao aprendizado e aprimoramento de uma língua estrangeira, teve um sujeito, o S16, por exemplo, que falou: passei a ter mais segurança na língua inglesa. Eu ainda sou um pouco segura, mas o projeto, de certa forma, me deu mais segurança, já que eu tive que obrigatoriamente falar, uma vez que na minha equipe tinha um finlandês. Percebam, um projeto que foi realizado em Manaus com alunos de diversos países, nenhum era nativo de língua inglesa, mas a língua oficial era o inglês, então todos tiveram que se comunicar naquele idioma. No que tange a dimensão profissional, a gente teve aí a categoria intermediária, trabalho com princípio educativo. E aí, como categoria inicial, por exemplo, a gente teve o desenvolvimento de um projeto voltado para solucionar um problema real, proposto por uma organização ou empresa parceira. O sujeito S6, por exemplo, falou: em Portugal é bem competitivo, você tem que ter pelo menos um mestrado para conseguir trabalhar na sua área. Então, foi uma oportunidade muito boa de fazer algo na minha área.
No que tange às habilidades socioemocionais, que são as soft skills, eu trouxe duas falas. O S9 falou da questão do trabalho em equipe, e o S11 falou que a principal foi a resiliência, porque a gente, além de estar tendo essa troca de intercâmbio, a pandemia de Covid iniciou no início do nosso intercâmbio. E para finalizar essa categoria, dimensão profissional, teve o uso da metodologia inovadora para a solução de problemas de forma empática e criativa, o Design Thinking. O S8 falou, então, toda a metodologia Design Thinking eu gostei muito de ter aprendido. A gente fica querendo usá-lo para tudo e eu gostei bastante. No que tange a dimensão científica, a gente coletou alguns discursos aqui, né? E tivemos duas categorias intermediárias, a pesquisa como princípio pedagógico e os conhecimentos científicos. Com relação, por exemplo, à pesquisa como princípio pedagógico, a gente teve a categoria inicial, realização de intensas pesquisas para o desenvolvimento do projeto e a criação do protótipo requeridos pelas organizações e empresas parceiras. Por exemplo, o S1 falou que a visita à comunidade Tumbira foi muito importante porque nos baseamos nas informações que a gente coletou lá, nas pessoas com quem a gente falou. Ou seja, a visita àquela comunidade serviu como fonte de coleta de dados. Eles utilizaram-se da pesquisa para fazer o produto deles final. No que tange a construção de conhecimentos interdisciplinares, por exemplo, a gente teve o S18, que falou, tinha que modelar peças de plásticos e fazer simulações, e quem fez essa parte fui eu. Eu aprendi a fazer simulação, tudo do zero. Enfim, ele aprendeu, né, uma coisa nova. E o S7 também mencionou, tinha coisas que eu não conhecia, tinha aplicativos, softwares que eu não conhecia. E aí ele acabou aprendendo no La Passion. Vamos para a última dimensão, que eu acredito que é a mais rica, e aí é a dimensão social do projeto, né? Por exemplo, nós tivemos a primeira categoria intermediária, formação para uma vida em sociedade mais fraterna e tolerante. Foi quase unânime entre os participantes do projeto que eles desenvolveram uma amizade entre eles, um sentimento de união. S2, por exemplo, mencionou, eu acho que uma das principais, claro, de sentimentos, quando a gente fala, é o valor em relação à amizade, aos relacionamentos que a gente construiu dentro do projeto. O S15 mencionou a conexão com outros estudantes. E essa categoria leva a outra, o desenvolvimento dos sentimentos de empatia e tolerância para com o outro. Ainda dentro dessa dimensão social, como eu falei, a mais extensa, né? A gente teve a educação para a cidadania, visando a formação de cidadãos críticos e responsáveis pelo meio que os cerca. O projeto propiciou o conhecimento da realidade amazônica, né? O S11, por exemplo, fala, né, que o conhecimento, vivência das pessoas que precisam da natureza para sobreviver. Só o depoimento de um ex-madeireiro falar como era a profissão dele, como ele vê agora a floresta, aquilo para mim foi uma aula, foi incrível. E aí nós tivemos também o conhecimento de temas e de legislações referentes ao meio ambiente e sustentabilidade. O S7 mencionou que aprendeu sobre legislações ambientais, que ele não sabia muita coisa. E o S17, no que tange, por exemplo, ao desenvolvimento de uma consciência crítica, que implique mudanças de pensamento e comportamento em relação à Amazônia e ao meio ambiente, ele mencionou uma mudança de atitude que ele teve mediante a convivência com um colega de outro país. Olhem só, o S17. A gente ia numa lanchonete ou coisa do tipo, e quando vinha entregar o copo de suco com tampa e canudo, a colega chilena falava que não precisava. Então, a gente acabava se dando conta que a gente pode desperdiçar menos, utilizar menos plásticos, ser uma pessoa eco-friendly, uma pessoa amigável do meio ambiente. Ou seja, ela mencionou uma situação fora do projeto, mas que o projeto propiciou com a convivência com os alunos, né, com os colegas. Bem, dado toda essa pesquisa, a gente viu uma oportunidade para criar um produto educacional. E o produto educacional, ele vem justamente de um problema, uma necessidade ou uma oportunidade. E qual foi essa oportunidade? Foram as entrevistas que a gente fez. A gente fez várias perguntas a eles. A gente só analisou 5. Mas uma das perguntas era justamente se havia algo a ser melhorado no projeto e que sugestão eles davam para isso. Mediante essa questão, a gente pensou no seguinte, a gente elaborou, seguiu um percurso, né? E a gente elaborou o seguinte produto. Curso Design Thinking para o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores em nível internacional. E aí, quem quiser acessar o produto, é só mirar o celular no QR Code e você consegue ter acesso ao produto. E aqui a gente tem as etapas, né, de desenvolvimento do produto educacional. Como eu mencionei, né, a gente seguiu essas etapas. Primeiro houve a pré-concepção da pesquisa do produto, e aí houve a pesquisa, que foi justamente as entrevistas que a gente fez com os alunos de La Passion. Analisamos e sintetizamos essas entrevistas, aí fizemos a prototipação do produto, fizemos a avaliação do produto,
fizemos análise, né, desses resultados de avaliação, aí a gente passou por uma revisão desse produto e aí entregamos o produto final. E o que consiste nosso produto educacional, né? Aqui nós temos a capa, tá, do produto e o sumário. Ele consiste numa proposta de curso de formação inicial e continuada, ou popularmente conhecido como curso FIC, que visa a qualificação profissional de docentes, técnicos e gestores interessados em planejar, organizar e executar um projeto internacional, multidisciplinar, multinível, multicultural e multidioma em sua própria instituição de ensino. Para tanto, apresenta-se o Design Thinking integrado a uma abordagem baseada em projetos, enquanto uma ferramenta inovadora e criativa usada para solucionar problemas da vida real, objetivando, assim, a criação de produtos e serviços inovadores que potencialmente beneficiarão a comunidade acadêmica. E aqui a gente tem a estrutura do produto, né? Se dividiu em 3 partes. A primeira parte é um plano de curso, que contém o objetivo, a carga horária, né? Os conteúdos, a metodologia, o perfil do egresso e uma proposta de cronograma para o curso. Achamos interessante fazer essa parte do produto para, por exemplo, profissionais de instituições de ensino, quando forem aplicar, por exemplo, um projeto de extensão ou um curso de treinamento, a gente tem que preencher um formulário longo com esses dados. Então, o plano de curso serve para auxiliar nesse preenchimento desses formulários. E a segunda parte é o curso Design Thinking em si, né, que a gente espera colaborar aí com o aprendizado das pessoas sobre essa metodologia, que é uma metodologia inovadora para o desenvolvimento de produtos e serviços. E aí, essa parte do produto, ela contempla os conceitos de Design Thinking, as suas etapas, estratégias de abordagem, um vídeo do La Passion mostrando passo a passo, né, como ela é a metodologia na prática, e dicas de aprofundamento nos temas. E, por fim, a gente tem as orientações gerais, que contém os preparativos do curso, que perpassam desde a escolha do local de realização, workspace, e o idioma oficial do projeto, até o papel de cada sujeito durante o processo. E aí nós, né, colocamos esse produto para avaliação. E como foi essa avaliação? Foi mediante formulário do Google Forms, fizemos perguntas objetivas acerca do conteúdo, design, linguagem, aplicabilidade e justificativa do produto. Os avaliadores foram 12, foram os docentes envolvidos com a coordenação, ou execução, ou colaboração mesmo do projeto La Passion em suas cidades, porque não houve só em Manaus. No Brasil, por exemplo, houve em Goiânia, São Luís, né? E apesar desses avaliadores possuírem informações diversas, mas todos eles trabalharam na prática com a metodologia, com Design Thinking, no La Passion das suas cidades. E aqui eu trouxe um gráfico, né, que no final do Google Forms a gente perguntava que nota você daria ao produto. E aí a gente teve uma média aritmética de 8,83, que a gente considera uma boa nota, até para a gente reavaliar algumas coisas do produto que a gente pode reavaliar e refazer, se for o caso. A gente considera uma boa nota, tá bom? Bem, vamos para as considerações finais aqui da nossa pesquisa, né, do nosso produto. Bem, o projeto La Passion efetivamente contribuiu de forma significativa para a formação profissional, para a ampliação das relações interculturais, para o aprendizado de uma língua estrangeira, para a promoção de uma educação científica, tendo como base a pesquisa como princípio pedagógico, para o desenvolvimento socioafetivo e para a formação cidadã daqueles alunos, verificando-se assim que aquele ideário de formação humana integral se fez presente durante o projeto. Já no que tange ao produto educacional, oriundo da pesquisa, acredita-se que ele também possa contribuir para uma educação que visa a integralidade do sujeito. Isso porque ele objetiva colaborar com o processo de internacionalização das instituições de ensino, a partir de orientações acerca do planejamento e realização de projetos internacionais, né? Daquele jeito, multidisciplinares, multiníveis, multiculturais e multidiomas, utilizando o seu design thinking para a criação desses produtos e serviços inovadores. Ademais, a gente espera, lógico, não acabar com a discussão, né? A gente pretende fomentar mais discussões acerca de temas, por exemplo, na área de letras e linguística. Por exemplo, o inglês como língua franca. O projeto utilizou-se do inglês, nenhum dos alunos eram nativos, e todos eles tiveram que utilizar e conseguiram aproveitar isso, conseguiram melhorar o seu inglês, né? Uma outra questão de pesquisa que a gente espera mobilizar, suscitar aí com o nosso trabalho, é na área de educação e ensino, justamente com as metodologias ativas no processo de ensino e aprendizagem. Por fim, na área de políticas educacionais, a gente gostaria muito de incentivar aí pesquisas na área de internacionalização da educação básica e internacionalização do currículo.
E aqui a gente tem, né, os frutos da nossa pesquisa, que a gente teve algumas publicações em algumas revistas e teve 2 livros. Um livro já está publicado, que é esse em inglês, o La Passion Manaus, an Innovative Educational Project for Amazon Sustainability, que a gente contribuiu com um capítulo que foi justamente a parte da mudança de pensamento e comportamento dos alunos, né, durante o projeto. E, por fim, o livro que está em produção, né, ele já está na fase final aí para publicação, que a gente atua como autor, né, como autores, que é o La Passion Manaus, uma experiência internacional de formação profissional de alto nível. E aí, gente, para a gente finalizar a nossa apresentação, eu gostaria de mostrar para vocês, na prática, como foi tudo isso, tá? Vocês conseguem me ver? Me ouvir? Todo mundo consegue me ver e me ouvir? Sim. Todo mundo? Ok. Sim. Beleza, Sim, vamos continuar. Então, aqui a gente tem o videozinho, né? Por exemplo, esse aqui foram os professores, coaches, passando pelo treinamento, né, para atuar no La Passion. E aqui nós temos a abertura do La Passion Manaus, né, que aconteceu toda presencial, a pandemia ainda não tinha chegado aqui, e aí os meninos chegando, isso foi lá no campus CMDI, né, ainda contou com a presença do nosso queridíssimo reitor, né, em memória, e aí os alunos chegando, temos alunos daqui, de fora, esse é um aluno finlandês. E aqui nós temos alunos chegando no workspace, né, que foi o lugar de trabalho deles. E esse workspace ele foi todo construído, moldado, né? Ele foi utilizado no auditório, né, lá do campus. Ele foi moldado baseado na cultura maker, né? E aí então a gente tem aí as bancadas, as mesinhas, os puffs, né? E aí a gente já tem os meninos reunidos, já nas suas primeiras reuniões, se conhecendo, se integrando, interagindo. Nas suas mesinhas, reunidos. E aqui, nas primeiras semanas, eles começaram a aprender a metodologia para desenvolver os produtos deles, né? Eles começaram a receber os desafios das empresas e organizações. Então, vocês percebam que eles estão trabalhando em equipe, de uma forma bem dinâmica, com post-its, porque é assim que funciona, tá, gente? A metodologia do Design Thinking. É assim que funciona, bem interativo, bem colaborativo, pesquisa. E aqui é um momento, né, coletando os dados, ainda na semana presencial. E aqui é uma encenação, porque é um dos momentos do Design Thinking, quando você entrega um produto, o produto não precisa ser necessariamente um produto acabado. Você pode só encenar como vai ser aquele serviço, aquele produto, a avaliação, né? E aqui os meninos também ainda reunidos. E uma coisa interessante é que eles se divertiram muito, tá, gente? Todos eles, a gente vê no rosto deles, nas entrevistas também eles se divertiram bastante. Os meninos bem à vontade, né? Como eu falei, o laboratório todo montado na Cultura Maker. E aí teve a visita, né? Que eles fizeram pernoite na comunidade do Tumbira. E foi unânime para eles. Eles disseram que foi o melhor momento do projeto. E aí veio a pandemia, né, gente? E aí, com a pandemia, eles passaram a se reunir online, né? De forma remota. E aí a gente tem algumas reuniões online. Eles fizeram vídeos, né, para se motivarem uns aos outros, para não desistirem. Eles não desistiram, se eu não me engano, desistiu só um aluno por questão de saúde, tá? O restante tudo continuou. E aí, no final, eles tinham que apresentar os produtos e serviços para as empresas, né? E a gente vai chegar nesse final agora. Que é chamado no La Passion de Demo Day, tá, gente? Aqui ainda estão em reuniões ainda, né? As reuniões online. Cada um apresentando o andamento dos seus protótipos. Olha que interessante, eles fizeram os protótipos, filmavam, mandavam para as equipes. E aí chegou o Demo Day, que é aquele dia que todo mundo se apresenta os produtos, projetos, e as empresas e organizações parceiras dão seus feedbacks, né? E aí eles apresentando os modelos prontos, ou apenas simulações, enfim. O produto não precisa ser totalmente acabado, né? No Design Thinking. Simulações, modelos. Cada equipe, as 6 equipes apresentaram os seus produtos e foram bem elogiados, viu? Pelas counterparts, né? Que eram as contrapartes. E a gente vai chegando ao final. Esse foi o final do Demo Day, né? Do último dia. A equipe que participou do La Passion. E a gente conclui
com uma imagem que eu tirei do primeiro dia. Esse foi do primeiro dia do projeto. E esse vídeo quem fez foi eu e o nosso orientador aqui, o professor José Pinheiro. E por isso, por enquanto, e é isso, gente. É só voltar aqui para a apresentação do La Passion, nossa apresentação. E aqui a gente tem algumas referências bibliográficas rápidas, tá? E para a gente finalizar, obrigada, thanks, gracias, quitos, que eram os 4 idiomas que eram utilizados no La Passion. E muito obrigada. Senhores, Emanuele, a banca reuniu, né? Você pôde ver pelos comentários, você tem um bom trabalho. Vai precisar fazer algumas pequenas correções que foram apontadas pelos membros da banca no seu texto, mas parabéns, de ser a nossa 46ª mestra, seu trabalho foi aprovado. Obrigada. Uhul! Parabéns, Manu! E esse agora é o seu espaço para você fazer a sua parte. Parabéns, Emanuele. Obrigada, professora Selma. Eu queria agradecer aos colegas da UFAM, né, a UFAM em si, a instituição, Universidade Federal do Amazonas, que me concedeu um afastamento para fazer o mestrado, que se não fosse esse afastamento eu não teria conseguido fazer, com certeza. Foi o que me deu disponibilidade para mergulhar de cabeça com todas as propostas que o professor Pinheiro falava, né? Então, a Universidade Federal do Amazonas é minha casa. Eu digo que é a minha primeira casa, porque eu passo mais tempo lá do que na minha casa. Então, eu queria agradecer a todos os colegas da UFAM. Daqui a gente vai ver representada da professora Selma, né? Quero agradecer aos colegas do mestrado, que eu vou sentir muita falta. Quero agradecer aqui a minha mãe, que está presente, que é meu exemplo de educadora no Amazonas, né? Quero agradecer também a todo mundo, gente, e os meus amigos, meu namorado que está aqui, e queria dedicar essa aprovação, esse mestrado, às mais de 500 mil vidas perdidas nessa pandemia. Graças a Deus eu não tive ninguém próximo, né, né, assim, da família, né, mas a gente viu a morte chegar muito perto da gente em janeiro, e que se consumou com a ida do nosso reitor José Venâncio. Então, eu queria só agradecer e dedicar isso e que a gente saia logo dessa situação e que a gente consiga. Obrigada, gente. Obrigado, Manu. E já que sua mãe está presente, eu vou abrir aqui o espaço para sua mãe falar. Oh, meu Deus! Mãe? Oi! Ainda estou enxugando as lágrimas aqui. Obrigada, boa tarde a todos. Professor Pinheiro, muito obrigada pela maestria em acompanhar os trabalhos de pesquisa da né? Professor Paulo e professora Selma, né, que eu tenho deferência pela universidade, pela nossa universidade, né? Para a mãe, tudo é possível, né? Então, eu tinha certeza que a Emanuele iria fazer um bom trabalho, pela preocupação que ela tinha com o que ela vinha fazendo, e eu, de longe, só observando, estou muito orgulhosa e confesso que eu não saberia fazer esse trabalho. Na verdade, eu não sei fazer. Eu estou muito feliz com o resultado do trabalho dela. Eu só te desejo sucesso e que você possa, de fato, ter aquiescência e deferência nos espaços que você for usar ou ter a possibilidade de implantar esse seu produto. Obrigada, viu, a todos. Obrigada, mãe.